Médias móveis, a chave para você encontrar boas regiões para fazer suas operações no mercado financeiro. Imagina se no seu dia a dia de operações você conseguisse identificar de uma forma mais clara, de uma forma mais objetiva, onde o preço está mais caro, onde o preço está mais barato, onde é um preço justo para você negociar e fazer suas operações. Você entendendo de uma forma mais clara e objetiva essas regiões. Você acredita que isso ia te ajudar a ter um resultado melhor? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar a diferença entre médias móveis aritméticas e exponenciais e vou te explicar como utilizar elas na prática no seu dia a dia. Mas antes de irmos para o nosso conteúdo, é importante você entender, se você ainda não sabe, o que são médias móveis e como que é feito esse cálculo para encontrar essa média de preço ali no seu gráfico. Então, bora para o gráfico. Então agora vamos entender aqui como que funciona. Vou inserir aqui indicador média móvel. A média móvel faz parte dos indicadores da família de tendência, rastreadores de tendência. Eu vou colocar aqui uma média móvel de 70 períodos. O que é uma média móvel? Como o próprio nome já diz, média móvel é uma média móvel do quê? Do preço, da cotação do ativo. Notem que aqui, ó, a média móvel está me retornando um valor aqui no canto, ó, de 5.482,94. O que significa isso? Essa média está pegando os últimos 70 rengos, porque eu peguei uma de período 70, e fazendo uma média de preço do valor de fechamento dos últimos 70 rengos. E a média de preço do fechamento dos últimos 70 rengos é essa daqui. Então a média dos últimos 70 rengos está acima da cotação atual do ativo. Então se nós formos balizar o ativo por essa média de preço, o ativo está barato. Então já vai ficando a primeira sacada aqui para você. Nós temos alguns tipos de cálculo que podem ser utilizados na hora de calcular a média de um ativo. Nós temos aqui o cálculo da média móvel aritmética, que é essa que está no gráfico. Nós temos a exponencial, o Ellis-Wilder e ponderada. Quais são as três mais utilizadas? Aritmética, exponencial e ponderada. Rapidamente aqui para você entender. Pega os últimos 70 rengos. O cálculo da média aritmética, na hora de fazer a média dos últimos 70 rengos, ele vai dar mais importância, mais relevância para esses primeiros rengos aqui que foram formados. Já o cálculo exponencial, ele vai dar mais peso, mais relevância na hora de fazer a média para os últimos que foram formados. Já o cálculo da média ponderada vai somar o valor de fechamento dos últimos 70 rengos e vai dividir por 70, dividir por igual, sem dar peso maior para nenhum lado. Então por isso que a média aritmética é a média mais lenta e a exponencial ela é a mais rápida. Eu particularmente gosto de utilizar as médias exponenciais, porque elas sempre vão estar mais próxima da cotação atual do ativo. Porque ela sempre vai estar dando peso para os últimos rengos, para os últimos gráficos que foram formados. Com isso, ela vai estar mais próxima da cotação atual. E antes de irmos para o gráfico aqui, explicar nos detalhes as coisas para você, como você pode já perceber e você vai ver ao longo desse vídeo, eu utilizo o gráfico de Renko, essa ferramenta poderosa nas minhas operações. E é o gráfico de Renko que me traz clareza, objetividade nas minhas operações, nos meus pontos de entrada, ponto de saída, como conduzir a operação. Então, utilizando essa ferramenta, eu tenho mais agilidade na minha tomada de decisão, porque ele é simples e objetivo. E se você quer entender mais sobre o meu operacional, sobre o gráfico de Renko, eu vou disponibilizar aqui na descrição um link para você entender mais do operacional, conhecer mais do meu trabalho e entender como essa ferramenta poderosa, o gráfico de Renko, pode transformar suas operações também. Então o link está aqui na descrição. Na prática, como nós podemos utilizar uma média móvel no nosso dia a dia? Vamos lá. Média móvel, ela vai pegar um período, no caso aqui a gente tem um período de 70 rengos, vai pegar um período e vai nos retornar uma média. Se nós botarmos uma média móvel maior e for lá e colocar uma média móvel de 200 períodos, também vou colocar exponencial. Então ela vai me dar uma média maior dos últimos 200 rengos. Então a gente tem uma que está calculando dos últimos 70 e outra que está calculando dos últimos 200 rengos. Então o que eu posso analisar com isso? Eu posso fazer uma leitura que se chama leitura de fractais. Entender que cada média móvel que eu
coloco no meu gráfico, ela pode representar um tamanho de renco se você utiliza renco. Se você utiliza candlestick, cada uma vai representar um tempo gráfico. Como eu utilizo rencos, cada uma representa um tamanho de renco. Então eu sei se determinado tamanho de renco está comprador ou vendedor. Dessa forma, eu consigo juntar os meus fractais e operar por uma mesma direção, juntando o fractal pequeno, o médio e o grande. Dessa forma, conseguindo pegar operações mais direcionais. Se eu tenho a 70 acima da 200, significa que o fractal que é representado pela média 70, ele é comprador, porque o preço está acima. A mesma coisa do fractal representado pela média 200. Quando o preço está entre as duas, eu tenho o fractal menor vendedor e o maior comprador. Eu tenho uma divergência entre os fractais. Quando eu tenho o preço abaixo das duas, como neste movimento aqui, ó, eu tenho o quê? O alinhamento dos dois fractais para venda. E quando nós vamos ter a inversão desses fractais, é onde o preço normalmente lateraliza, ele consolida, olha só. E a gente pode ver isso como vendo as médias flats, elas na horizontal. Então, quando essas médias elas ficam flats na horizontal, eu já sei que o mercado está lateralizando, consolidando por uma provável reversão. E foi o que aconteceu. A média menor passou para cima da maior. Então, o que eu tenho? Os dois fractais trabalhando na direção da compra. Segundo ponto, eu não gosto de utilizar médias muito curtas, porque daí toda hora o preço está batendo na média. Em qualquer movimento, qualquer correção, ele está batendo na média. Por que eu gosto de trabalhar com médias maiores? Porque eu gosto de esperar o mercado fazer correções mais profundas, exemplo aqui, ó, correções maiores. Aí sim eu faço o quê? Eu retomo a direção, retomo a tendência, do que ficar esperando correções curtas e entrando, correções curtas e entrando. Dessa forma você vai entrar em menos operações, porém operações mais seguras, mais assertivas, porque você está esperando uma correção maior. Uma correção maior é de um fractal maior. Então eu não fico olhando o fractal menor, o pequeno ali, em qualquer correção no gráfico. Espero correções mais profundas, que são correções de fractais maiores. O preço, ele sempre vai trabalhar dessa forma, ó, em ondas. Mas dentro dessa onda, existem outras ondas, que são os fractais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar entrando aqui na compra aqui? Não. Espera uma correção maior, aí trabalhamos aqui. Espera uma correção maior, aí trabalhamos aqui. Espera uma correção maior, trabalhamos aqui na compra. Do que ficar comprando aqui no meio do caminho, ficar comprando no topo. Então eu aguardo ele retornar para aquele preço justo daquele fractal. Então é entender que essa média 70 é o preço justo de um fractal maior. Se eu colocar uma média móvel aqui de 20 períodos, botando aqui na cor fúcsia, nota que o preço está toda hora batendo nela. Então ela é como se fosse o preço justo desse fractal. Só que como ele está toda hora batendo nela, a gente não sabe quando ele se afasta de fato, quando volta, porque está sempre próximo. Agora, quando eu pego uma média mais longa, que o preço se afasta de fato, quando ele volta, o que ele tende a fazer? Da mesma forma que ele se afastou. Aí olha o caminho que ele teve que percorrer para chegar até ela. Com a mesma força que ele voltou para chegar nela, nesse preço justo aqui de novo, é com a mesma força que ele tende a ser jogado para cima novamente. Ó, novamente. Do que ficar pegando aquelas correções pequenas. Então você opera menos, mas opera mais direcional, opera com mais segurança, com mais clareza dos melhores pontos para você fazer as suas entradas. Então agora você já sabe um pouco mais de como eu utilizo as médias móveis no meu dia a dia para fazer as operações. E comenta aqui, deixa aqui nos comentários quais médias móveis e qual tipo de cálculo você prefere utilizar nas médias móveis. Exponencial, aritmética, ponderada, e quais médias móveis você utiliza no seu dia a dia. Compartilhe aqui. E se você quer entender mais sobre o gráfico de Renko, vou deixar aqui disponível um vídeo para você explicando mais sobre o gráfico de Renko. E se você já viu esse vídeo, já conhece sobre o gráfico de Renko, tem esse outro vídeo aqui falando sobre outro indicador que eu utilizo muito no meu dia a dia. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.